Olá, sou eu, Luiz Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá sempre de forma bem simples. Eu sei que o título é meio chamativo, mas sobre essa metáfora é que eu quero conversar no dia de hoje, né? Sobre o encantador de serpente. Mas antes disso, você que está passando aqui pela primeira vez, assista lá nossas playlists, veja os nossos vídeos, se tiver relevância para você, se inscreva no canal e aperte o sininho lá das notificações, que é sempre importante o YouTube reconhecer que esse vídeo as pessoas gostaram e aí ele passa a recomendar, né? Já é um nicho muito difícil da gente crescer aqui no YouTube, mas eu acho que eu tenho muita sorte, né? Porque já estamos aí beirando os 36 mil inscritos e isso é muito importante para quem quer falar de orixá. E a todos que continuem compartilhando nossos vídeos, deixando um like e comentários, porque é sempre muito legal e a gente vai pensando orixá junto e aí vamos criando vídeos novos, né? Vamos falando de assuntos que vocês gostam, né? Recomendam aqui, e isso é muito legal. Bom, o título, né, Encantador de Serpente, ele faz sentido dentro de um comentário que eu vou fazer, aliás, dentro de um comentário que eu vou responder no que aconteceu no WhatsApp. A pessoa me escreveu, como sempre, muita gente aqui me escreve no Zap, sou eu mesmo que respondo, né? E o que aconteceu? A pessoa não gostou de um vídeo nosso e aí ela começou a defender o pai de santo dela. Tranquilo, começou a defender e ela tomou aquilo que eu converso aqui para ela, para a casa de santo dela, só que ela falava, né, ela tinha intuito ali de alguma maneira me ofender, mas realmente eu não entro em discussão. Ouvi tudo que eu podia ouvir e deu para perceber algumas coisas que são muito importantes. Mas antes de entrar no tema propriamente desse vídeo, né, que é o encantador de serpentes, eu vou responder um comentário. Uma pessoa me perguntou por que o pai de santo dela, né, sopra os búzios, né, e qual o significado? Porque ali durante o tempo que ele está ali rezando, né, para lançar os búzios, ele sopra e a partir daí ele começa a jogar. Ou então pode ocorrer do consulente ter que assoprar os búzios. Então, soprar os búzios antes de começar uma consulta era de muita importância, né? Porque é o teu sopro, né? A tua presença ali que está sendo marcada com o teu vento. Mas depois de tudo que aconteceu, né, nesses 2 anos para trás, a maioria das casas, e eu também, resolvemos não mais soprar os búzios, né? E a pessoa também não soprar os búzios, porque acabamos aprendendo uma série de coisas que a gente não percebia antes, né? Estávamos acostumados com aquilo, mas esse período muito difícil que vivenciamos acabou nos levando a pensar dessa maneira e colocamos ali, organizamos de alguma forma essa presença através do oráculo, né, que antes se soprava, de uma maneira mais direta, mais observando algumas outras coisas, e deu para a gente continuar o trabalho sem grandes problemas. É uma adaptação e a gente vai se adaptando. Mas pode se assoprar os búzios, sim, o consulente, o próprio olhador. Então era isso que eu gostaria aqui de estar transmitindo, foi uma pergunta interessante.
Bom, então eu estava contando que a pessoa reclama muito e defendeu o Pai de Santo, apesar de eu não estar falando no vídeo com ele, porque nesse canal, quando eu trato de orixá com simplicidade, sabe, é para as pessoas entenderem ali com uma certa observação que o orixá é de dentro para fora, você busca essa força em si mesmo, sabe? Você é iniciado de orixá, então você tem que aprender, sabe, a se colocar diante de orixá com tranquilidade e não com medo. E aí eu não sei aonde ela percebeu alguma coisa, porque orixá com simplicidade significa que a gente já tem que desconstruir alguns mitos, né? Com relação ao preceito, uma série de coisas, a gente tem que falar as claras para as pessoas entenderem, né? Porque fica uma série de palavras difíceis, tem aquela palavra que se usa muito, né? Fundamento, e não explica o que é fundamento, né? Então essas coisas vão complicando a cabeça das pessoas e isso acabam absorvendo como medo, né? Pô, não posso falar, porque aí é uma confusão doida. Por isso esse canal sempre se propôs a falar de orixá com muita tranquilidade, tá? Sem perder o valor que uma casa de santo tem e os seus ensinamentos, sabe? Tem muita importância conhecer os mitos, a prática diária, né, numa casa de candomblé, isso tudo tem importância. O que não pode ser é você ser acuado com o medo e passar o resto da vida com a vida toda atravancada em função de medos que colocam na cabeça das pessoas, e aí não se avança em orixá e acaba o orixá sendo uma espécie de coisa ruim, né? Só me ajuda se eu fizer isso, não me ajuda, então vira uma moeda de troca e isso é dor de cabeça na certa. Então ela se posiciona, né, dessa maneira, defendendo que ele está certo, você está errado, e eu fiquei pensando, como eu leio muito, né, sempre tive o costume de ler desde a infância, né, meus pais sempre nos proporcionaram, né, leitura através de livros assim, muito bons, por sinais, e a gente foi aprendendo a ler e a gostar da leitura, né? E aí o que eu observo é justamente o encantador de serpente. O que acontece? A gente já viu uma série de programas e filmes onde aparece lá o encantador de serpente, abre aquele cesto, aquele balaio lá de dentro, levanta uma naja e ela fica ali, né? E ele tocando, né, uma música através de um instrumento que eu não me lembro agora, mas uma espécie de flauta ou clarinete, alguma coisa assim, e ela vai se movimentando e conforme ele mexe para um lado ou para o outro, ela também se movimenta. Ela vai ali percebendo, mas ela não ataca, sabe? Ela não ataca. Isso é interessante, porque primeiro que eu não sou biólogo, mas para mim parece que cobra é surda, né? Por vibrações que ela vai entendendo, né? E também pela condição de perceber, né? Através do seu olfato ou algo assim, aonde está presa. Então é um meio de vida que ela tem, né? Para ela sobreviver nesse mundo, já que não tem perna nem bracinho, é a sua peçonha, os seus dentes que estão lá, né? Então, o que acontece com o encantador de serpente? Retiram-se as presas das serpentes, sabe? E ela fica sem nenhuma defesa. Ela fica ali. E como ela não tem mais suas presas e nem a peçonha para caçar e manter o seu alimento, ela é obrigada a ficar ali. Ela não vai atacar porque ela já sabe que perdeu as suas presas. Então ela fica ali o tempo todo fazendo
esses movimentos para lá e para cá, obedecendo ao som daquele instrumento e voltando novamente para o balaio, porque aquela pessoa que fez essa maldade com ela é que vai dar comida, porque é dela que vem o sustento dele, então ele alimenta. Então, se ela sair dali, fugir, ela está perdida. Tá? Então, ela vai sempre se manter encantada por aquele que molestou ali, né? De alguma forma, a feriu, sabe? Fez mal a ela, mas ela não tem como se livrar daquele encantador de serpente. Tá? E assim é com muita gente que domina os outros, sabe? Retira daquela outra pessoa a capacidade que ela tem cognitiva de raciocinar e pensar, impõe a ela o medo: se você fugir daqui, sua vida está perdida, vai acontecer isso contigo, vai acontecer isso com seu filho, vai acontecer isso com a sua família, e ela fica perdida ali, ela não consegue se desvencilhar, porque a força, o poder que ela tinha foi retirado, está no bolso daquele que comanda, tá? Então ela faz tudo o que aquela pessoa quer, sabe? Porque se ela sair dali, ela não se vê em condições de lutar mais por nada, sabe? Eu conheço casas de santo com mães de santo, pais de santo, pessoas tão dignas, sabe? Que lutam com muita garra para manter uma roça de santo pequena, sem luxo, sabe? E que no seu dia a dia divide as tarefas com seus filhos de santo, e os filhos de santo compreendem claramente que o valor da vida é lutar, sabe? É trabalhar mesmo. Não ficam ali sendo manipulados, sabe? Como essa menina com certeza é. Sabe? Então o encantador de serpente, ele tem esse suposto poder. Porque ele arrancou a força do outro. Arrancou, tirou. Não é o orixá que está ali, é uma pessoa sugando a vida do outro. Uma pessoa de santo, mais ou menos, né? Alguém que aprendeu a manipular através da experiência orixá a vida do outro. Então ele não tem uma casa de santo, uma casa de orixá, ele não tem um templo de orixá. Ele tem ali pessoas cativas, tá? Pessoas que é aquilo que ele diz, só come se ele der, sabe? E essas pessoas acuadas, sabe? E imposta a elas medo, ela não tem condição de se rebelar porque ela se acha incapaz, sabe? Que algo bom aconteça na vida dela, se o encantador de serpente ali, transvestido de pai de santo, não der para ela ou não disser que ela pode fazer. E com isso ele cria um exército, sabe, de fanáticos e perturbados que defendem a qualquer custo aquilo que ele diz ser. Então a gente precisa ter cuidado com esses encantadores de serpentes, que eles querem tirar o nosso poder, sabe? Como tirou da serpente lá, né? Tirou suas presas, deixou de ser peçonha, deixou de ser, só é a serpente, né? Que quem está de fora está, nossa, é uma serpente. Mas ele sabe que não passa de uma minhoca disfarçada de serpente, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o que essa moça falou para mim é estranho. Eu não tenho isso como um afronto contra mim, como algo que queira me prejudicar, ou coisa parecida, de jeito nenhum, sabe? Eu fico ali às vezes pensando se eu perdi uma oportunidade de estar podendo orientá-la de maneira correta com relação ao orixá. E essa transição é dificílima, sabe? Arrancaram tua força, mas tem como tu aprender outras coisas mais importantes, ganhar um novo poder, uma nova condição, sabe? E é difícil, porque a serpente ela não quer mais arriscar, sabe?
ela não está querendo mais. Ela, pô, como é que eu vou fazer? Não vai nascer outro dente, outra presa. Então é isso que a gente tem que ter cuidado, sabe? É isso que a gente tem que vigiar o tempo todo, orar o tempo todo, sabe? Para que esses encantadores de serpente não se aproximem da nossa vida. Ou, se aproximar, a gente ter como nos defender deles. Axé, muito obrigado, gente.